Bom dia, Aurélio do canal Acorda Pernambuco. Hoje o tema é valorização do capital humano na segurança pública. Olá pessoal do canal, hoje nós vamos debater a real situação da nossa segurança pública. Muito se fala em investimentos materiais, em viaturas modernas, novos fardamentos. Será que isso basta quando o servidor, o ser humano por trás da farda é esquecido? A segurança pública não se faz apenas com a política visual do Estado, mas se faz com homens e mulheres motivados e respeitados, e justamente remunerados. Para conversar sobre isso, recebo hoje a Cabo Enia, pré-candidata estadual, que traz uma visão crítica de anos de experiência na corporação para questionar esse modelo, né? Que prioriza frotas em detrimento do bem-estar, da dignidade financeira dos policiais militares. Caboênia, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Caboênia, para começarmos, a gente sabe que hospitais, delegacias bonitas, não funcionam sem os profissionais valorizados. Existe uma diferença brutal entre o equipamento que chega ao serviço e o efetivo que é entregue na ponta, o serviço efetivo que é entregue na ponta, né? Como a senhora vê o estado atual em relação aos investimentos materiais, como armas e viatura, na sua visão? Essa política de arte visual é suficiente para resolver o problema da segurança pública? Por favor, com a resposta caboênia. Bom dia, Aurélio. Bom dia a todos que acompanham e seguem o canal Acorda Pernambuco. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E esse canal, que tem sido tão importante, principalmente para a nossa tropa, policiais, bombeiros militares e nossos pensionistas, que ficam sempre antenados com tudo o que se passa, né? Em relação às nossas demandas, às nossas necessidades, a nossa luta por valorização e respeito dessa categoria. Aurélio, é muito bom que você traga um tema tão importante, porque não podemos pensar em segurança pública sem valorização e respeito destes profissionais. E quando eu falo que não podemos, é porque um policial, quando ele está nas ruas, se ele não está satisfeito, se ele não se sente amparado, se ele não sente o apoio do Estado, ele não vai trabalhar da melhor forma possível. Então, Aurélio, investir em estruturas, investir em equipamentos, isso é obrigação do Estado. Isso é obrigação de qualquer governador que assuma o Estado de Pernambuco. Mas quando nós falamos no homem e na mulher, essa valorização e esse respeito, ela passa pelo um bom salário, que nós temos um dos piores salários do Brasil, mesmo com o fim das faixas. Passa em um atendimento à saúde do policial, à saúde da família policial militar, que nosso hospital ele está completamente abandonado. Recentemente tivemos uma promessa, sim, da governadora ter assinado, se eu não me engano, 31 milhões para a reestruturação do nosso hospital. E ela vem fazendo isso em outros hospitais da rede pública. Não podemos negar que ela está trabalhando para Pernambuco, que está fazendo muito mais do que foi feito em 16 anos de gestão do PSB, por exemplo. Então, um policial, ele precisa ser valorizado. E essa valorização, Aurélio, ela passa por uma assistência à saúde digna,
As clínicas conveniadas do Sertão não atendem mais por falta de pagamento. Os policiais do Agreste, do Sertão, da Zona da Mata, não conseguem mais ser atendidos se precisarem de atendimento de saúde, porque não temos mais clínicas conveniadas. O nosso hospital, muitos policiais, pensionistas e dependentes me procuram todos os dias, porque não conseguem marcar médico, exames, cirurgias e por aí vai. Então esperamos que realmente isso seja resolvido, porque um policial que ele tem atendimento à sua saúde e à sua família, um policial que ele é bem remunerado, o nosso PGES há 10 anos está sem reajuste. As nossas pensionistas perderam a paridade. As pensionistas de 2003 para cá, elas não recebem reajuste junto com o restante da nossa categoria. E também a guarda patrimonial tem um salário vergonhoso, digamos assim, porque é menor que um salário mínimo. Como é que um policial, ele passa 30 anos de efetivo serviço, servindo ao Estado, sendo o braço forte, e quando ele se aposenta, que o Estado precisa que ele volte a trabalhar para fazer a segurança, né? A salvaguarda dos patrimônios públicos, e ele recebe menos que um salário mínimo. Como pode isso ser justo? Então, a guarda patrimonial está com salário defasado há mais de 20 anos. 20 anos. Isso também precisa ser discutido. Quando essas demandas da categoria forem atendidas, sim, antes que eu esqueça, e eu não vou esquecer, o Funafim, que é uma grande injustiça que fizeram com os nossos veteranos de polícia. Quando o policial se aposenta, além de continuar pagando a aposentadoria, que eu acho isso muito injusto, o policial passar 30 anos pagando o fundo de aposentadoria e pensão, porque nós não somos regidos como o trabalhador geral. Nós temos uma previdência própria. Então, esse policial, quando ele se aposenta, que a gente chama passagem para reserva, ele continua pagando. E o pior, que agora, quer dizer, agora não, desde 2000, se eu não me engano, a lei do Funafim foi aprovada em 2017. Foi na gestão anterior também. Outra herança maldita que foi deixada pelo governo do PSB foi esse desconto indevido nas aposentadorias e pensões. Isso também precisa ser urgentemente. Era algo que já deveria ter sido resolvido pelo governo do estado de Pernambuco. Inclusive, nós temos uma lei federal que já foi aprovada na Câmara e agora está no Senado. Se for aprovada e sancionada, os governadores dos estados do Brasil vão ter que cumprir. E vão passar a descontar só o que ultrapassar o teto do INSS. Os 8.300 e pouco. Só o que ultrapassar esse, como era antigamente. Antes dessa lei, que foi uma lei estadual, viu? Copiou e colou da reforma da Previdência, mas essa lei é estadual, certo? A inclusão dos militares foi revogado da lei federal e ficou a cargo dos governos dos estados, de cada estado. É por isso que São Paulo já resolveu. Pernambuco continua descontando ilegal. Esse desconto é ilegal. Isso precisa ser discutido. E foi aprovado na Assembleia Legislativa, na gestão do PSB. E passou na Comissão de Constituição e Justiça, que é justamente onde não deveria passar. E não teve um deputado que se levantasse e votasse contra ou apresentasse uma ação direta de inconstitucionalidade por meio do seu partido, que tem representação nacional.
Isso é lamentável. Mas vamos lá, Aurélio, pode continuar. Vamos tocar em um ponto importante: a dívida histórica com nossos veteranos. Não podemos esquecer, são os nossos veteranos da Polícia Militar, eles que enfrentaram épocas difíceis, com baixos salários, baixo efetivo, dobrando escalas, realizando serviços extras e tudo sem a devida compensação financeira. É uma questão, né, de gratidão e reconhecimento histórico a esses policiais que sustentaram o sistema em tempos de crise de pessoal, né? Qual a sua visão dessa dívida histórica com quem dedicou a vida à segurança pública quando o Estado mais precisava? Por favor, com a resposta. Aurélio, você falou realmente que é um assunto muito importante, porque os nossos veteranos da polícia são homens e mulheres que trabalharam 30 anos para defender a nossa sociedade. Eles estão sendo injustiçados desde 2021, corrigindo aí o que eu falei anteriormente. A lei que estipulou o desconto indevido nas aposentadorias e pensões dos militares estaduais de Pernambuco, ela foi de 2021. Eu puxei aqui a lei 460, de 10 de novembro de 2021. Viu, Aurélio? E no que trata das contribuições, aí está aqui, ó, no artigo 74, no parágrafo 3. A alíquota de contribuição do Sistema Previdenciário Militar de Pernambuco é de 10,5% do valor do soldo, né, do valor integral. Por que que... Agora eu vou falar para a sociedade pernambucana, de um modo geral, porque os militares, eles precisam ter um regime diferenciado. Por quê? Um regime especial. Porque o policial e o bombeiro militar e a pensionista, no caso, né, após a morte do nosso veterano, a pensionista é que fica com esse direito, eles não são regidos o INSS como qualquer trabalhador de um modo geral. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o nosso sistema é diferente. Nós temos um fundo de aposentadoria e pensão. E nós somos regidos pelo regime e um código militar. E esse regime nosso não nos dá o direito que você, cidadão, trabalhador em geral, tem. Por exemplo, nós não temos o direito de garantias que um trabalhador geral tem, como um FGTS. Nós não temos direito a adicional noturno, nós não temos direito a hora extra, nós não temos direito a greve. Nós militares, os militares, na verdade, no momento eu me encontro afastada, eles ficam como se uma disponibilidade permanente, entendeu? A qualquer momento eles podem ser convocados pelo Estado. Se houver necessidade, eles podem ser convocados. É como se fosse... Eles não se aposentam. Eles passam para a reserva remunerada, porque eles podem ser chamados novamente. Um cidadão comum, ele trabalha, ele é professor durante muitos anos e ele se aposenta e ele não precisa mais voltar a exercer sua função de ser professor, de ser médico ou de ser... Novamente, concorda? O militar não. O militar, ele continua vinculado, entendeu? Ao Estado. E em situações de emergência ou de conflito, ele pode ser convocado. E a nossa guarda patrimonial,
é um exemplo disso. Os militares já se aposentaram, mas o Estado precisa que eles voltem a trabalhar para proteger o patrimônio público do Estado. E eles voltam a trabalhar e fazem todo o trabalho de polícia. E se eles tiverem qualquer situação, eles agem igual um policial que não se aposentou, entende? E um policial, ele mesmo na sua folga, ele não deixa de ser policial. Quantas matérias a gente vê, Aurélio, e situações que foi um policial na sua folga que agiu, que salvou um cidadão, que prendeu um bandido. Então, o policial, ele é eternamente policial. Ele mesmo aposentado. É por isso que nós não podemos ter o mesmo regime. Entendeu? Então, isso precisa ser corrigido, Aurélio. Existe uma lei federal que já foi aprovada na Câmara Federal. Inclusive, o deputado Coronel Meira está lutando pela aprovação no Senado, está fazendo as articulações possíveis para que seja aprovada no Senado, para ser sancionada essa lei. E essa lei acaba com esses descontos indevidos nas aposentadorias dos militares estaduais em todo o Brasil. E os governadores, eles vão ter que cumprir o que está na lei federal. Então, esperamos que essa lei seja aprovada o mais rápido possível. Ou então, que a nossa excelentíssima governadora, ela reveja essa situação, essa herança maldita que foi deixada pelo PSB, que ela, como ela fez com as faixas, né, que também foi uma lei ilegal, ela faça com os descontos indevidos do FUNAFIM e ela possa ajudar os nossos veteranos da nossa Polícia Militar e Bombeiro Militar de Pernambuco. Cabo Enia, para fecharmos a nossa entrevista, a população quer sentir mudança na segurança no dia a dia e apenas propaganda do governo não é suficiente, né? Por trás da farda existe um pai e uma mãe de família que sofre com as decisões econômicas do Estado. Com a voz técnica de quem realmente conhece o chão da viatura e as dificuldades reais da caserna, qual o seu recado final, focando a humanização da categoria? Bom, vamos para as nossas considerações finais. Para um Estado forte e seguro, precisamos valorizar quem está na ponta, que são as nossas polícias. Falo especialmente policiais e bombeiros militares, porque eu vesti essa farda e sei o peso que ela carrega. Então, um policial e um bombeiro militar satisfeito nas ruas, teremos, com certeza, um Estado seguro. E essa valorização e respeito depende exclusivamente do nosso governo do Estado. O homem e a mulher que veste essa farda, ele precisa de apoio. Ele precisa de um código militar humanizado. Ele precisa ser promovido. Ele precisa ser bem remunerado. E ele precisa de um atendimento à saúde digno. É isso o que vai fazer um Estado forte. Estamos juntos nessa luta, sempre. Valorização e respeito. Já! Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. Gostou? Então compartilhe com seus amigos e familiares. Se inscreva agora no canal Acorda Pernambuco.